Luiz. Ok, Márcio, começa o jogo aqui em Porto Alegre. Primeiros movimentos do Botafogo. Trabalhando seu sistema de defesa. Aí Mauro Galvão que volta ao time botafoguense. Wilson Gotardo. Maurício, infração de Elcio sobre ele. Arbitragem da FIFA, Arnaldo César Coelho. Agora inverte a posição aqui com falta de Maurício sobre o lateral esquerdo do Grêmio. Abertura Alfinete, hoje capitão do time do Grêmio. Ainda ele, Alfinete. Quita, tentou de longa distância bater na zaga. Lino. Paulo Egídio. Boa abertura, Elcio. Com categoria o gaúcho Mauro Galvão. Sai rápido o Botafogo no contra-ataque. É isso que o Edu quer. Força e rapidez. O que não aconteceu durante o treinamento da semana. O time estava meio lento na saída de bola. E preocupou o técnico Edu. O Edu que acredita ainda na classificação do Botafogo, principalmente depois da derrota de ontem do Atlético Mineiro. Com 16, é um grupo onde Botafogo com 13, se ganhar, encosta. É exato, Edson. Na última partida contra o Fluminense, o Edu fez um esquema muito ofensivo e a equipe mostrou muita fragilidade em seu sistema de marcação. Hoje ele fechou mais o time e vai tentar o contra-ataque exatamente explorando a velocidade do Maurício e do Mazolinho. Paulo Roberto é a zaga do Grêmio. Valdeir. Coringa do time. Lançamento em profundidade. Posição irregular. Anotada aqui pelo bandeira José Mussolini. Com a vermelha. Na marca de 2 minutos do primeiro tempo. O Grêmio mudou a zaga também. A contusão do Edinho. Aliás, uma contusão muito séria, Márcio. Fazendo com que o Edinho pensasse em desistir, inclusive, do futebol. Aos 34 anos, essa lesão muscular que ele teve lá no La Bombonera, em Buenos Aires, entristeceu muito o Edinho, que deve parar com a bola. É uma pena, Edson. Trata-se de um grande jogador, de carreira brilhante, mas é a tal coisa, né? Tem a impressão que o ritmo de jogos no Brasil, o próprio clima, os jogadores vão se aproximando dos 34, 35 anos, a parte muscular sofre muito e a recuperação é mais lenta. E fica realmente difícil, é uma pena. Principalmente aqui, né, Marcos, que o ritmo é mais forte ainda de trabalho dos preparadores físicos. O Edinho talvez tenha sentido em função disso também. É, exato. Você vê que a média de cada time é na base de 22, 23 anos, né? Então um jogador com 10 ou 15 anos, às vezes, mais velho, tem que entrar no mesmo ritmo e fica difícil, né? Não sei. Acho que cada jogador devia ter um trabalho especial, específico para a sua condição, para a sua idade, mas desconfio que isso não acontece não, viu? É verdade. Então aí o Grêmio usou Luiz Fernando e Wilson na zaga. O Luiz Eduardo também, que é titular, teve que ficar de fora. Lateral para a equipe do Botafogo. Acerrado. Esperando o Cuca. Aí é o bom lance, é Paulo Egídio. Posição irregular, correta a marcação do bandeira Edson da Silva Costa. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. Quatro minutos. Primeiro tempo. Kinsler, qualidade em relógios de parede, despertadores aquáticos. 20 anos de qualidade. Abrindo o time do Botafogo. Mazolinha trabalhando no esquema do Edu, ele sempre vai cair pela esquerda. Carlos Alberto está com o Luizinho. Aliás, é o Gonçalves que está com a 5 hoje. O zagueiro vai jogando no meio campo. Abertura Mazolinha. Paulo Roberto pede bola aqui com o Maurício.
Olha aí, Maurício, boa iniciativa. Tentou espremida. Ganha escanteio, Maurício. E o Maurício, que jogou aqui no Internacional e sempre infernizou a defesa do Grêmio quando havia o tradicional Grenal. Antes da cara nova, né, Paulo? O Antônio. Olha o cruzamento. Direto, Botafogo. Quase o tapinha apenas de Mazzaropi. Quase completando. Bom lance de Maurício. A infração agora de Valdeir parando Quita no contra-ataque do Grêmio. E na verdade, Edson, houve uma falha da zaga do Grêmio. O Botafogo perdeu uma grande chance, hein? A bola desviou ainda ali do Mazzaropi, se não me engano. Mas foi um bom cruzamento do Maurício. Você viu no replay aí. Boa iniciativa pela direita do Botafogo. Maurício, que reclamou durante a semana também dos treinamentos. Falta de diálogo com o lateral direito Paulo Roberto. Pela mudança de estilo de jogo empregado pelo Edu. O Grêmio, olha a tentativa, Paulo Roberto ganhando. Alfinete. Gilceleno. Abertura Elcio. Ele, Paulo Roberto. Ação dura de Paulo Roberto sobre Elcio. Ação pela esquerda. Gilceleno para bater. 2 apenas na barragem do Botafogo. Autorizado a Gilceleno. Com a presença de Gonçalves pelo Botafogo. Na marca de 6 minutos e 52. Rede Manchete. A emoção na Copa. Quem espera mais da vida sempre alcança mais. Vá em frente. Você tem Bradesco. Quem tem Bradesco tem mais banco. Alfinete. Valendo por Lino. Ainda o Grêmio, Jandir. Abertura Alfinete. Olha a chance. Explode na zaga. Aperta o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Gilceleno se mexendo bastante. Olha o contra-ataque do time do Botafogo. Valdeir. Bom lance. Olha a abertura Mazolinha. Posição de impedimento de Mazolinha. É um início de partida que não chega a surpreender. O Grêmio com o maior volume de jogo, com mais gente no meio-campo, mais disposição ofensiva, e o Botafogo tentando apenas contra-ataque. O Botafogo tem problema de marcação nas suas 2 laterais. Mexendo-se bastante este garoto aqui, Gilceleno. Segundo o pessoal, diz que ele está meio arrebentado. Problema de ligamentos, não está bem, que não estou vendo hoje não. Pelo menos chegou a informação exatamente ao técnico Edu, hoje pela manhã no Hotel Continental. Mas pela disposição dele, não está me parecendo nada disso não. É um jogador que não guarda a posição em campo. Vem o Grêmio. Zagueirão Wilson. Para o Mauro Galvão. Vem a Ricardo Cruz. Mauro Galvão, que hoje tem mais liberdade com a presença do Gonçalves para sair. Paulo Roberto. Recuperação do Grêmio. Paulo Egídio. É lá e cá. Os 2 times buscam hoje a vitória. Empate não é interessante não. Nem para o Botafogo, apesar de jogar fora de casa. Para aspirar alguma coisa ainda nas primeiras colocações. A torcida gostou do lençol do Alfinete. Paulo Egídio. Alfinete. O lance é bom. Olha o Grêmio. Grande presença de Gonçalves. A percepção do zagueiro. Cobertura correta ali pela esquerda. Escanteio pela direita. Gilceleno para bater pelo Grêmio. Falei, ela vem venenosa, ganha Gonçalves de novo.
Valdeir, todo o time do Botafogo recuou. Na frente apenas Maurício e Mazolinha, passe errado, recupera o Grêmio. Outra vez Elcio. Esse é Egídio. Tentou de direita no costado do Quinta, outra vez para variar, impedido. Choveu um pouco hoje pela manhã, depois fez um calor violento. Choveu, voltou a chover um pouquinho antes do jogo. Mas o gramado, Stogler, tá bom, né? Sem problema. O gramado aqui no sul sempre foi bom. Olha o Botafogo, Valdeir, o toque foi errado, sem inspiração, a linha lateral, ganhando o Grêmio. A classificação do Grêmio no seu grupo é a seguinte: temos o Palmeiras e a Portuguesa com 18 pontos ganhos, Vasco e Cruzeiro com 16 e o Grêmio em quinto lugar com 14 pontos. Só a vitória interessaria para o Grêmio tentar chegar ainda à final do campeonato. Interessante, Stogler e Márcio, que apesar de estar com um ponto na frente do Botafogo, é muito mais difícil essa chave do Grêmio que a do Botafogo. A do Botafogo com 13, se ele encostar, desde que o Corinthians não ganhe hoje, ele fica com 15 a 1 ponto do líder. O Grêmio tem que ganhar para ficar 2 de 2 líderes, que são Palmeiras e Portuguesa. Até porque a vitória da Portuguesa ontem sobre o Atlético Mineiro foi fundamental para manter o grupo embolado, né? É verdade. O detalhe é que o Atlético Mineiro e o Corinthians têm 16 pontos, o Náutico 14, Flamengo 15 e o Botafogo 13. Os resultados de ontem: Flamengo 1 a 0 no Santos, Portuguesa 1 a 0 no Atlético e o Inter, aqui em Porto Alegre, empatou 2 a 2 com o Goiás. Uma crise incrível no Internacional de Porto Alegre. Talvez a pior campanha do Inter em sua história no Campeonato Brasileiro. Se o regulamento fosse diferente, ele poderia estar na chave lancheira. Olha o Maurício, cruzou quase o aproveitamento do Mazolinha. Bom lance do Botafogo. Maurício toda a iniciativa, mas o Bandeira já dava posição irregular de Mazolinha quando houve o cruzamento. E você vai observar no replay do Maurício, com o Botafogo perdendo uma grande chance. O Edson, o Bandeirinha tinha razão, hein? Mazolinha se adiantou e na hora do passe estava realmente impedido. O Maurício reclamou sem razão. Deu para você conferir aí no replay que realmente posição irregular do Mazolinha. Só explicando a segunda divisão, campeonato da lancheira, que o Internacional poderia ter caído, porque tem misto, tem americano, tem Bauru, tem Novo Hamburgo. E aí o pessoal aqui do Grêmio está dizendo que eles estariam fatalmente nessa posição. Olha aí, irregularidade, o lance não valeu. Não valeu. Paralisou a posição irregular do ataque do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Rede Manchete. A emoção na Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz. Mazolinha, 2 na marcação, grandão ali, o Wilson, garoto de 22 anos, que entra no lugar de Edinho, que aos 34 para. O Edinho podia ser até pai do Wilson. Adilson Heleno, alfinete. Busca o jogo o Grêmio, busca o gol o Grêmio, mas está abrindo também, dando chance ao Botafogo. Cuca. Muito mal. Luiz Fernando, olha o Maurício. Ganhando o Jandir. Já do Luizinho foi boa para o Mazola. Tem Maurício. Ele enfrenta Wilson, ainda Maurício. Bom corte, olha de esquerda, deixou Mazolinha. Em a zaga do Grêmio. Começa tudo de novo. Houve a infração, está paralisado. O Botafogo vai muito bem na jogada pela direita com o Maurício. Agora está faltando alguém para se aproximar do Mazolinha. Hoje, por exemplo, o Luizinho tem 2 homens atrás dele, Carlos Alberto e Gonçalves, tem que avançar mais e ajudar o ataque. Pelo menos na hora que o Botafogo tem a posse de bola. Senão vai facilitar a marcação da defesa do Grêmio. Esse é Cuca. Entrou com 3 aí, fica difícil. Luizinho.
Mauro Galvão avança bastante. Na marca de 15 minutos, etapa inicial. Placar de 0 para o Grêmio, 0 para o Botafogo. Wilson. Elcio abrindo a Paulo Egídio. Boa abertura, Alfinete. Valdeir vem marcá-lo. Lino marcado por 2, vendo a lateral o time do Grêmio. Rede Manchete, a emoção na Copa. Caderneta de poupança, esta é a primeira conquista da nossa vida. Olha, Elcio ganhando de Maurício. Boa abertura, posição irregular para variar do Kita pela terceira vez nesse jogo. Esse bandeirinha vai ficar com o braço cansado, hein? Já levantou essa bandeira umas 8 vezes, pelo menos, entre faltas e laterais e impedimentos. Agora, Botafogo está avançando a zaga, forçando o impedimento. Isso daí é perigoso. Se o Bandeira não fez aquecimento bom, está sujeito a uma distensão muscular. Que apareceu esse Kita de impedimento, coisa incrível. A infração agora de Valdeir sobre o jogador Jandir. Wilson. Tem muita opção, olha aí, complica-se a defesa do Grêmio. A defesa está muito instável ali, muito nervosa com a entrada repentina dos dois garotos, o Luiz Fernando, a última hora, com a contusão do Luiz Eduardo e do Wilson. Mauro Galvão. Incrível a pulsão do Mauro Galvão. Ele flutua quando ele sobe. O pessoal no Sul está com uma dorzinha assim dele ter saído do Internacional, com uma opção que poderia ser para o Grêmio. Acabou no futebol carioca, crescendo, chegando à seleção. E atenção, no Rio, gol do Vasco da Gama, hein? Vasco da Gama em cima do Náutico. Gol marcado por Cássio. Bom lançamento, profundidade, bem o goleiro Ricardo Cruz. Aos 18 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 aqui. Rede Manchete, a emoção na Copa. América, a nova série da Manchete, estreia amanhã, 10h30 da noite. E esse resultado, Vasco 1 a 0, não é bom para o Grêmio. É verdade. O Vasco também melhora, vai para 18. O Grêmio está com 14, ele ficaria a 4 pontos, mais de 3 líderes. Maurício, Mazolinha. Os dois jogadores encarregados à frente do time do Botafogo. Maurício. Boa abertura, Luizinho. Mascado, ele ganha apenas escanteio para o time do Botafogo aqui pela direita. Márcio Guedes. 20 minutos, primeiro tempo. Essa partida sem muitas definições, o Grêmio realmente aparece mais, tem mais posse da bola, mas até agora, em termos de conclusão, simplesmente não funcionou. E o Botafogo, com a defesa reforçada, vai safando bem. O Botafogo tem sido até mais perigoso, tem chegado ao quase gol, aproveitando-se dos espaços, porque o Grêmio avança muito, e principalmente, como você ressaltou, do nervosismo da dupla de zaga pelo meio aí, o Luiz Fernando e o Wilson. Mas a partida está muito equilibrada e as duas equipes ainda, ninguém se impôs diante de ninguém. Cadê com Paulo Roberto tentando Mauro Galvão, Kita a marcá-lo, mas com infração de Mauro Galvão, que subiu, apoiou-se nas costas. Jogador Kita, marcação correta do Arnaldo César Coelho. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo.
20 minutos, primeiro tempo. 0-0. Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartz. 20 anos de Brasil. E meus amigos do Rio de Janeiro, vocês vão ver o gol de Cássio para o Vasco da Gama. 1-0 em cima da equipe do Náutico. Aí, portanto, um gol de Cássio para o Clube de Regatas Vasco da Gama. 1-0 em cima do Náutico em São Januário. Paulo Roberto para bater. Aqui 0-0. Na marca de 21, 0-0, Rede Manchete. A emoção na Copa. Ela e ele, amanhã, 7h30 da noite. Bom lançamento alfinete. Olha o cruzamento para a Quita. Ganha Wilson Gotardo. Wilson Gotardo colocando a escanteio. Aqui pela ponta esquerda para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Placar de 0 para o Grêmio, 0 para o Botafogo. Boa fuga de Valdeir. Jogada muito individual, aí ganha a zaga do Grêmio, que foi com 3. Segundo Arnaldo, posição absolutamente irregular, normal da defesa do Grêmio, sem falta. Esse é Wilson. Gilson Heleno. Ele pede gente para jogo. O Grêmio tem um reserva de luxo chamado Assis, que foi a grande revelação. Campeonato Sul-Americano de Júniores, inclusive, mas perdeu a posição durante este campeonato nacional. Tentou o Botafogo, sai ganhando a zaga com Luiz Fernando. Está muito nervoso esse Luiz Fernando. Segunda que ele entrega. Maurício pode fazer o overlapping aqui com o Paulo Roberto. Ou vai tentar ele. Abriu o Paulo Roberto. Bom cruzamento, subiu bastante. Quase o toque de cabeça. Foi do Carlos Alberto. Carlos Alberto, exatamente. Stockler que veio lá de trás. Pessoal do Botafogo, do banco, Stockler, não tem superstição, né? Não, o problema ali do banco é que tinha algumas placas de publicidade que estavam atrapalhando ali a visão do pessoal, então foi colocado um banquinho de madeira e todos estão sentados fora daquela proteção ali, que é o abrigo. Sorte que a chuva parou, né? Senão ninguém estava ali. Mas eu perguntei da superstição por uma outra razão, porque está tudo 13 do Botafogo. 13 jogos, 13 pontos, marcou 13 gols e sofreu 13. Ah, certo. Pensei que era a superstição ali de não ficar na parte de dentro ali, a parte coberta do banco. Também porque está muito abafado, né, Stockler? Calor violento aqui em Porto Alegre. (24). Abertura alfinete. Com Gonçalves. Está jogando o garoto Vanderlei. Vanderlei hoje estreando como lateral esquerdo. Ele que é direito no lugar do Marquinhos. Trabalha Jandir. Elcio. Evita Paulo Roberto. Carlos Alberto. Wilson Gotardo. A marca de 25 do primeiro tempo. Rede Manchete. A emoção na Copa.
Quem faz questão de detalhes, exige sempre mais. Vai em frente, você tem Bradesco. Quem tem Bradesco, tem mais banco. Inteligente, Valdeir. Gonçalves. Abrindo a Vanderlei. Encara, é um jogador atrevido. No bom sentido, ele tem muito mais punch, muito mais chegada que o Marquinhos. Razão pela qual o Edu tirou o Marquinhos do time do Botafogo. Arnaldo paralisa agora. Não valeu o lance. Mauro Galvão. Abridor, Wilson Gotardo. Outra razão também do pequeno público aqui, além da derrota do Grêmio, é que quarta-feira tem um Grenal. O pessoal também nessa fase de vacas magras tem que controlar o dinheiro, senão não dá para todos os jogos não. Apesar dos dois times estarem Fernando complicou. Maurício. Paulo Roberto. Bom lançamento. Olha a tentativa de cabeça. Maurício tocou. Pega Mazzaropi. Bom lance do Botafogo. Rede Manchete. A emoção na Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz. Olha, o Alfinete com muita dificuldade para sair. O Botafogo está marcando bem ali na saída de bola do time do Grêmio. Aliás, Márcio, saiu mais ou menos da filosofia típica de jogo para frente, avançado do Edu. Depois que ele tomou de 2-0 do Fluminense, ele está um pouquinho mais cauteloso, que não vai muito o estilo do Edu em nenhum time que ele treinou, né? Futebol. Aliás, Edson, tanto o Tele quanto o Edu, eles têm esse sonho, né? Eu acho até bonito, né? Da força ao futebol ofensivo, a um futebol de arte, um futebol com a bola no pé. Depois eu concluo. Não deu. Mas eu acho que no futebol de hoje em dia no Brasil, com muito equilíbrio, jogos atropelados em cima de outros jogos, a coisa fica muito romântica, viu, Edson? Não dá, não. Você tem que fazer um esquema de mais competição, de marcação, partir por contra-ataque, principalmente se você não tem grandes jogadores para fazer o desequilíbrio, né? Como havia antigamente. Então o Edu perdeu pelo menos 1 ou 2 jogos, principalmente contra o Fluminense, porque ousou demais. Hoje ele caiu na real, o esquema é mais cauteloso, o jogo pode ser até mais feio para o torcedor, mas pelo menos ele segura mais, né? Eu não defendo esse tipo de futebol, mas sou realista para dizer que é difícil fugir disso, entendeu? A partida está equilibrada, o Botafogo está até chegando com um pouco mais de perigo, embora errando muito passe. E ao Grêmio falta mais velocidade no ataque e falta melhor colocação dos homens de frente. O meio-campo do Grêmio joga bem, toca bem a bola, mas o pessoal aí da frente, o Kita, o Paulo Egídio e até mesmo o Cuca, quando avança, eles se colocam mal e ficam estáticos, facilitando a defesa do Botafogo até aqui sem maiores problemas. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. Aqui em Porto Alegre, 28. Card 0-0. Kinsler. Qualidade em relógios de parede e despertadores a quartos. 20 anos de qualidade Brasil. Lateral para o time do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Elcio. Cuca. Cuca, jogador cotado para a seleção brasileira. A grande esperança do Grêmio em tê-lo convocado pelo treinador Sebastião Lazzaroni. Elcio de novo. Jogador que não tem muita habilidade, mas tem um faro de gol incrível. Lino. Abertura Alfinete. Olha aí, ganhou bem com categoria Vanderlei. Augusto. Retoma Gonçalves. Vai jogar com Luizinho. Abriu. Luizinho tem Paulo Roberto aqui pela direita pedindo bola. Ele prefere Carlos Alberto. Bom lançamento ao Valdeir. Posição normal. Ganha apenas tiro de gol a equipe do Grêmio.
que também hoje teve a Fórmula 3 no Autódromo de Tarumã, que também, de qualquer forma, tira um pouquinho de público. Elcio. Adilson Heleno. Joga com a 7, mas trabalha somente com a perninha esquerda, aqui pelo lado esquerdo do campo. Maurício. É 4 contra 3. O Jolinha tomou 2 ali e não gostou. O Arnaldo deu falta dele, Mazola. Ele foi no ombro a ombro, acabou cometendo a infração e o Arnaldo viu dele quando ele queria do Elcio. Jandir. Olha aí o Grêmio com rapidez com Cuca. Levantou para Kita, mal, fácil, sai Ricardo Cruz. Rede Manchete, a emoção na Copa. Caderneta de poupança, esta é a primeira conquista da nossa vida. Mazarop tem pressa na infração para o Grêmio. Luiz Fernando. Alfinete. Fernando, a bola parece que é uma brasa no pé dele, quer se livrar. Cuca. Paulo Egídio. Opa. Olha o cruzamento, Kita. Tirou a carteira ali, o Wilson botar na hora precisa. Bem, Valdeir. Abertura Vanderlei. Na marca de 32 neste primeiro tempo, placar de 0 para o Grêmio, 0 para a equipe do Botafogo. Cuca. Olha aí, boa jogada, Alfinete. Levantamento para Kita. Excelente Mauro Galvão. Luizinho de qualquer maneira, ninguém na frente. Luiz Fernando. Agora saiu bem o garoto. Abriu mal. E aí ele toma a vaia. Torcedor que está impaciente. Aliás, o Grêmio ficou reclamando muito da sua torcida que não foi ao La Bombonera. E os argentinos deram uma ideia correta de fidelidade da enteada. Apareceu em massa e, segundo o pessoal do Grêmio, foi quem realmente levou o time para a vitória. O time argentino, né? Que o brasileiro é um torcedor muito crítico, enquanto que o argentino é um torcedor muito acalorado. Não há um militante assumido aqui. A infração favorável ao time do Grêmio. Lino. Wilson. Elcio. 2 a marcá-lo. Tá certo, Maurício. Brecou pelo menos e se arruma a defesa do Botafogo. Rede Manchete, a emoção na Copa. Documento especial, nesta quarta, 11h30 da noite. Ricardo Cruz comanda, coordena, conversa com a defesa do Botafogo, tranquiliza e manda o time para frente. Bastante recuado aí o jogador Carlos Alberto do Botafogo. Mauro Galvão. Você vai ouvir daqui a pouco a análise do Márcio Guedes sobre o novo estilo, o novo esquema do Botafogo, com a volta do Mauro Galvão e a presença deste garoto Gonçalves, jogador de zaga hoje como líbero na frente. Maurício. Paulo Roberto, olha o cruzamento.
Derrubado, segundo Arnaldo, não houve nada, hein? E reclama. Cobertura do Mauro Galvão, sempre o último homem atrás. Vanderlei. Aparece Mazolinha, sempre ao seu estilo, caindo pela esquerda. Cobertura Carlos Alberto. Mazolinha. E atenção, em São Paulo está ganhando de 1-0 do Cruzeiro. Gol de Ney. São Paulo com 14. Não é um bom resultado para o Botafogo, não. Está no grupo A também. Se ganhar vai a 16. Vanderlei abriu mal. Posição irregular de Kita mais uma vez. Trabalha o bandeirinha, levantou a amarela ali. Aliás, hoje é o dia, não é dele. Ele está enganado. Hoje é dia da bandeira e não do bandeira. Cidadão, levanta a amarela aí. E a bandeira dele tem a cor amarela, que também tem na bandeira brasileira. Isso aí, Stockler. Wilson Gotardo. Abertura Paulo Roberto. Sendo lateral o time do Botafogo. Aí no detalhe, Paulo Roberto. Jogador que foi campeão do mundo exatamente pelo Grêmio. Maurício pedalou 2 vezes, mas caiu da bicicleta ali. Dificuldade para sair o Wilson. Jogador muito alto, meio desequilibrado. Nossa Senhora. Mas o que deu de inventor nessa sequência de 4 ou 5 lances, todo mundo inventou aí, não deu em nada. Apenas tiro de gol para o Grêmio. Essa jogada aí, Edson, retrata bem uma certa falta de objetividade das duas equipes. Você vê que os dois goleiros praticamente, você vê o replay do lance, os dois goleiros praticamente não trabalharam no jogo. As duas equipes transam entre as duas intermediárias, mas não chegam à área e quando chegam muito mal. Daqui a pouco eu falo do esquema do Botafogo, Edson. Perfeito, Márcio. Aí o jogador Elcio, com dificuldade para trabalhar com a esquerda. Recuando. Jandir. Com mais ainda para Wilson. Só ameaçou, levou a vaia. Só ameaçou atrasar para o Mazarop e atrasar não. Aí não há quem aguente. Ouça, só ouça. Não quero dizer nada. É Rede Manchete, a emoção na Copa. Logo mais, 10h30 da noite, tênis internacional, Virginia Slims. Vanderlei, Valdeir, saiu com categoria. Jogador que veio do Atlético de Goiás. Marcou bem o Grêmio e ganhou posse de bola. Vanderlei, muita disposição, Vanderlei. E o Botafogo ontem, Márcio, buscando com o diretor do Curitiba, aqui em Porto Alegre, 2 jogadores. Carlos Alberto, que é o outro, cujo passe pertence a um cidadão. Aliás, está na moda isso, né? Passe pertence a pessoas físicas e não jurídicas. Carlos Alberto e Tostão, jogadores do Curitiba. Aliás, é um sonho antigo, hein? Além desse sonho, o Emil também gostaria de ver o Túlio, artilheiro do Goiás no Botafogo. Que fez só que o passe dele custa $2 milhões. É mole? E algumas cabeças de gado também. Que está fazendo de gol esse Túlio. Ontem ele fez um golaço de cabeça. Ganha escanteio agora o time do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Placar de 0-0 neste primeiro tempo. E só para completar, o Túlio tem 19 anos. Paulo Egídio. É o Ben Gonçalves. O Carlos Alberto. Esse é Luiz Fernando. Abertura Paulo Egídio.
Ainda Paulo, atropelado, olha o cruzamento, toca, cuca de cabeça e quase. Por muito pouco o Grêmio de Futebol Porto Alegre não chega ao primeiro gol. Bem, Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. ...40 minutos, primeiro tempo. Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartz. 20 anos de Brasil. Bem, esse lance aí há pouco do ataque do Grêmio foi até uma exceção. Quase que funcionou, porque você viu perfeitamente, na maior parte do tempo, as defesas levaram vantagem sobre os ataques. Vamos ver essa jogada do Maurício. Maurício, Elcio ganhando. O Edson, o esquema do Botafogo até que funcionou razoavelmente, melhorou a estabilidade do grupo, tem mais proteção. Agora, eu acho que o Valdeir pode participar muito mais, o Gonçalves também. E o Edu, você sabe, queria que o Mauro Galvão... Vamos nessa aí. Aí o Maurício, a chance do Botafogo, quase ganhando a zaga do Grêmio. Bom lance do Maurício. Concluindo o Márcio. O Mauro Galvão deveria participar muito mais de jogadas de ataque com a presença do Gonçalves. Isso não foi possível. O Mauro Galvão teve que ficar mais preso. O Gonçalves também não avança lá muito. E o Botafogo pode melhorar a sua participação ofensiva, de construção de jogadas no meio campo. Acho até que no segundo tempo o Gustavo poderia entrar, ou até o Donizete, tirando-se aí um dos jogadores de meio campo, talvez o próprio Gonçalves. Porque com o Mauro Galvão o Botafogo fica mais forte na defesa. E tem ainda o Luizinho, tem o Valdeir que marca, tem o próprio Carlos Alberto. Quer dizer, o Botafogo até que exagerou hoje no número de jogadores que fica lá atrás. Acho o Maurício e o Mazolinha isolados demais e só eventualmente que aparece uma oportunidade. É isso aí, Márcio. Placar de 0-0 aqui no Estádio Olímpico para Grêmio e Botafogo. Reclamação para Maurício. Botafogo já está aceitando esse placar parcial nesse primeiro tempo. Aí não foi ninguém do ataque, ficou fácil para o goleiro Mazzaropi. Está jogando Mazzaropi com o Wilson. Demorou. A Wilson Helena acabou perdendo a bola fácil. Mauro Galvão. Paulo Roberto. Finzinho do primeiro tempo. Parou a chuva, refrescou um pouco, mas há muito calor ainda por Porto Alegre. Mas pouco calor humano. Torcida bem fria do Grêmio. Hoje, pelo menos. Luizinho. Gonçalves. Vanderlei. Descobriu bem aqui a Carlos Alberto. Boa habilidade de Carlos Alberto. Vanderlei veio muito atrás. Recuo de bola para Mazzaropi. Wilson. Só para sua orientação, Márcio Guedes. Botafogo tem o Gabriel, o Marquinhos, o Luiz Cláudio, o Donizete e o Gustavo para qualquer eventualidade no banco. Olha o arranque de Mazolinha. Abrindo Valdeir. Forçou ele, Wilson, ainda Valdeir. Atropelado. Ele pediu, mas não foi não. Jogada absolutamente normal, saindo Mazzaropi rapidamente com o alfinete. Você viu o lance em replay. A tentativa do Valdeir, realmente não houve nada. Olha aí, o campo é bom para Paulo Roberto. Uma avenida pela frente. Pede o ataque para entrar. Encara Wilson, ficou. Pediu a falta e o Arnaldo não foi nessa não. E a recarga é do Grêmio. Torcedor gaúcho acompanhando o jogo com alguma expectativa.
Mas o grande objetivo do Grêmio era realmente a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Porque ele já tem acesso à Libertadores do ano que vem com o título que ganhou da Copa do Brasil. E tem possibilidade, segundo eles, até pequena. Aliás, o Cláudio Duarte deu uma entrevista quando veio de Buenos Aires que surpreendeu a todo mundo. Sério, se ele ia jogar para valer, ia entrar com tudo, porque o objetivo agora seria somente o Campeonato Brasileiro. Ele disse que não sabia, que ia conversar com a diretoria. Olha aí, final de primeiro tempo. 0 para o Grêmio, 0 para o Botafogo. Antônio Stockler. Conversar aqui com o Edu. Edu, um jogo de muito meio campo. Você pretende colocar o Botafogo mais ofensivo no segundo tempo? Veja bem, nosso time está marcando muito bem, está saindo com frequência nos contra-ataques de ambos os lados do campo. Chegamos várias vezes ao gol do Grêmio e por falta de sorte não concluímos bem. Vamos continuar jogando dessa maneira e com a esperança de sair o gol. Aí o treinador Edu Coimbra, da equipe do Botafogo. Se tiver mais gente aí, Stockler, tudo bem. Chegar aqui no Valdeir, jogo de muito meio campo, né? Muita marcação, né? E acaba dificultando a chegada ao gol. Realmente, a partida está bastante equilibrada, o jogo bastante no meio campo. Vamos procurar sobressair sobre o meio campo do Grêmio. Neste primeiro tempo de jogo. Alfinete, olha o levantamento direto. Ricardo Cruz pegou, abafou, soltou na cabeça do Kita. Esse é Ricardo Cruz. Começo de segundo tempo aqui no Estádio Olímpico. A Rede Manchete, a emoção da Copa. Você sabe que pode realizar mais. Você tem Bradesco. Quem tem Bradesco, tem mais. Volta o Grêmio. Alfinete. Boa antecipação de Vanderlei. Carou o primeiro, perdeu para o segundo, mas recuperou. Bem o Luizinho. A abertura descobriu com muita inteligência o Roberto. Maurício faz que vai, mas não vai para receber. Gonçalves. Abriu mal. Alfinete ganha. Lino. Olha que categoria. Jogada linda do Gonçalves. Mazolinha. Recuo de bola para Vanderlei. Mazolinha abre para receber. Pede. Não ganha. Elcio, tudo pela frente. Minha Elcio. Adilson Heleno quer. Ele força sozinho. Agora não tem como fazer. Recua a bola apenas para Paulo Egídio. Este é Lino. Wilson. Começa tudo de novo pela cozinha do time do Grêmio. Bom lançamento, Carlos Alberto para o Maurício. Arranca Maurício. A jogada pode ser boa. Individual. Maurício cortou bem Elcio, mas ficou. Ele reclamou. Falta do Elcio. Reclama. O Arnaldo disse que nada foi. Ele foi muito bem no pique e no corte, mas não teve o equilíbrio necessário para dar continuidade à jogada. E brecou aí. Armando Jandir. Paulo Egídio. Tem Cuca para receber. Ele vai na individual sobre o jogador Paulo Roberto, mas foi com bola e tudo. Lateral Botafogo. A torcida reclama sem razão. A bola saiu. E, aliás, o trio de arbitragem perfeito até agora. Sem falhas, hein? Muito bons. Árbitro da FIFA, um bandeira é da casa, gaúcho, e outro é carioca. Mas ninguém com regionalismo neste jogo até aqui. Paulo Roberto. Este é Mauro Galvão. Wilson Gotardo. Caminha Wilson Gotardo. Já havia impedimento de Mazolinha. Adiantou-se. Bandeira marcou. Arnaldo confia. Embora o Grêmio tivesse ganho com facilidade a defesa. Fica mancando o jogador Wilson do Grêmio.
Lino. Alfinete. Luiz Fernando. Elcio se esforçou para que Maurício não ganhasse. Olha, o jogador do Grêmio sentindo bastante. Está vendo aí? No detalhe, o Wilson, que torceu e deve ter sido coisa feia. Foi naquele lance onde o Mazolinha se machucou. Me parece que na subida do Wilson, ele acabou caindo e torcendo o tornozelo. O Wilson continua caído. Agora o departamento médico do Grêmio está lá atendendo o jogador. Vai sair de maca. Aí complica a coisa para o Grêmio, que perdeu 2 zagueiros numa semana só. E tem o número 13, Fábio, que é lateral, que seria improvisado ali na zaga, né? Exato, Stockler, porque com a perda do Edinho e do Luiz Eduardo, o Luiz Fernando entrou à última hora e o Wilson também, de quinta para cá. O Edinho saiu e ele entrou numa fogueira no jogo contra o Boca, lá a 7 minutos do primeiro tempo. Aí fora de campo, Wilson. Rede Manchete, a emoção da Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz. Olha o Botafogo. Este é Vanderlei. Cruzou. Sai Mazzaropi, absoluto. O Mazolinha apenas olhou com seu tamanhinho para a presença do Mazzaropi, nem foi. É a posse de bola Mazzaropi. O Grêmio com 10 jogadores por enquanto, fora Wilson, zagueiro de área. O banco manda pro aquecimento este garoto que está aí também, Fábio, mas na esperança da recuperação do Wilson, que deve voltar, já está de pé pelo menos. O Wilson Gotardo agora é com Elcio. O jogador Wilson não voltou ainda a campo. Elcio. Jandir. Cuca. Luiz Fernando. O Grêmio está segurando, matando exatamente para voltar o seu jogador que está fora. Só que ele não pode voltar com a bola em jogo. Quita. Lino. E voltou já o Wilson, ainda mancando, hein? Tá sentindo sim. Vai pro sacrifício. O Valdeir. Mas o Grêmio está com vários jogadores na defesa neste contra-ataque do Botafogo, que está meio lento nessa saída. Luizinho. Paulo Roberto. Muito espichado para Maurício. Se pegar, uma boa. Não deu não. Saída de bola de Maurício, que reclama. Vai reclamar por quê? Saiu o Maurício. Saiu mesmo. Um detalhe interessante do Mauro Galvão, né, que é gaúcho. A família do Mauro Galvão mora aqui atrás do Estádio Olímpico, seus pais, e ele começou aqui no Grêmio, né, mas aos 16 anos de idade, ele se transferiu para o Internacional, né, aqueles problemas de que o jogador está muito jovem, não aprovou em um determinado clube, vai para outro clube e acaba estourando. Bem, Stockler, e o Wilson fez o sinal do campo que não tem mais condições. Ele pediu substituição. Valdeir. Vai entrar o jogador... Mazolinha. Fábio, né? Deve ser o Fábio, porque é o único com característica de defesa. Podia ser o Assis, que é jogador de meio campo, mas aí ele teria que improvisar. Vai entrar o Assis, né? Olha o Maurício. Maurício, olha o lance é bom. Cruzou. Olha o peixinho, Mazolinha com chance. Toca Mazolinha e perde. Um gol feito, Mazolinha perde. Ótima jogada de Maurício pela direita. Teve todo mundo ali a chance de marcar. Veja no replay. Olha o cruzamento do Maurício. No peixinho, não deu Carlos Alberto. E o Mazolinha perde chutando para cima.
Que pena, Mazolinha. Quem entrou na equipe do Grêmio foi o número 15, Sérgio Araújo. E é o que tudo indica, o Lino ou o Jandir devem jogar ali como zagueiro. Vamos observar o andamento da partida para ver quem foi deslocado. É o Jandir, exatamente, que pegou na bola agora. Ok, portanto o Jandir desce para a defesa e entra Sérgio Araújo no time do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. 9h50, etapa segunda. Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartz. 20 anos de Brasil. Rede Manchete, a emoção na Copa. Caderneta de poupança, esta é a primeira conquista da nossa vida. O Grêmio perdendo, portanto, queimando já 50% da regra com a entrada de Sérgio Araújo. Ainda do zagueiro Wilson contundido. O que é que pode mudar, Márcio Guedes, com essa mudança improvisada, forçada, compulsória do Grêmio? Depois desse lance, Edson. Ok, ganhando a zaga do Botafogo, sai com Gonçalves. E atenção, hein? O Vasco marca o segundo gol. 2 Vasco, 0 para a equipe do Náutico. Márcio Guedes. Olha aí, Maurício, a chance, toca por cima, é gol do Botafogo! Maurício, camisa número 7. Com grande categoria, na saída de Mazzaropi, ele nem driblou e nem tocou forte, ele foi sutil, por cima, com inteligência, aberta a contagem aqui no Estádio Olímpico, na marca de 11 minutos, etapa complementar, 1 para o Botafogo, Maurício, 0 para a equipe do Grêmio, você observa no replay, Maurício, número 7, funcionou o contra-ataque pedido pelo Edu para os lançamentos a Maurício, que já havia perdido, já tinha tido algumas oportunidades, e que agora confere. 1 para o Botafogo, Maurício, 0 para o Grêmio. Você vê, Edson, que valeu até a pena esperar um pouquinho antes de fazer uma alteração, porque o Botafogo veio melhor para o segundo tempo, mais bem colocado. O Valdez já participando mais, o time mais bem distribuído em campo. Você viu há pouco, antes do gol, o próprio Mauro Galvão participando em 2 lances das jogadas de ataque. O Grêmio continua com muita gente no meio campo, mas pouca gente na frente e pouca gente atrás. Tá meio estranho o time, meio desequilibrado. Essa saída aí do Wilson com o recuo do Jandir, não sei, tudo vai depender da forma do Sérgio Araújo. Se ele estiver bem, pode até dar mais profundidade e velocidade ao ataque. Se não tiver, o Grêmio pode sofrer, porque está improvisando um jogador e desfalcando também o seu meio-campo. E aí, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama marca mais um em cima da equipe do Náutico. Bismarck e Bebeto, 3-0 para o Vasco. Vamos ao gol do Vasco da Gama aí no Rio de Janeiro, então. Aí o gol de Bebeto, portanto, para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui 1-0 para o Botafogo. Coincidência ou não, Márcio? Foi o gol exatamente em cima do Jandir. Foi ali pelo lado onde o Jandir está cobrindo. Exatamente, um lançamento, um toque muito bom, se não me engano, do Luizinho, né? E o Maurício deu um toque muito bonito. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir se fechar bem, se tranquilizar, partir até para o segundo, se for o caso. O Grêmio não está bem, não. Mas esse gol vai provocar um pouco a fera aí, né? A torcida tá meio nervosa, meio impaciente. Correu um gol do Corinthians, mas foi anulado. Aqui 1-0 Botafogo. O Grêmio agora com o Sérgio Araújo. Tenta chegar ao gol de empate, mas está mal o Grêmio, muito mal. O Botafogo se posta bem, um grande resultado que vai levando o técnico Edu e o time do Botafogo. Olha a abertura para Cuca. Bem a defesa, mas a falta existiu e Arnaldo marca. Um perigo para o gol de Ricardo Cruz.
14 minutos do segundo tempo. 1-0 Botafogo. Falta perigosa. E ali tem o Alfinete, né, que chuta forte. E também o Jandir estão posicionados, né? Vamos ver quem baterá a falta para o Grêmio. Com muito carinho, o time do Grêmio ajeita ali na tentativa do gol de empate. Tem também o Adilson Heleno ali, posicionado, ele que toca com mais categoria. Perfeito. O Adilson Heleno seria com o pé esquerdo, o Cuca com a direita. Pela distância deve ser o Adilson Heleno mesmo. O Alfinete com a direita. O Alfinete bate bem também, em curva. Autorizado, olha, Adilson Heleno tocou forte na barreira. É na bicicleta Galvão. A bolinha de qualquer maneira aliviada. Tem pressa ao Grêmio. Elcio. Tem Elcio. Levou 2, mas aí com tranquilidade, defesa do Botafogo deixa se escoar a linha de fundo. Rede Manchete, a emoção na Copa. América, a nova série da Manchete, estreia amanhã, 10h30 da noite. Bem, Edson, já é certo que o técnico Cláudio Duarte não continuará aqui no Grêmio, né? O preferido da diretoria do Grêmio é Emerson Leão, atualmente técnico do Palmeiras. Que já esteve aqui com uma excelente passagem como jogador. O Cláudio saiu no intervalo, inclusive fazendo gestos para a torcida, mostrando aquela tradicional de que foi campeão, fazendo sinal que pôs a faixa, sinal que realmente o ambiente não está bom para o Cláudio, apesar de campeão da Taça do Brasil, né? Campeão, torneio de Copa do Brasil. Campeões, o problema também é que o Cláudio Duarte, né? Tem aquela rixa aqui dos colorados com os gremistas, e o Cláudio Duarte, todo mundo fala que ele é colorado. O pessoal não perdoa, apesar de dar título e tal, eles ainda vêem na figura do Cláudio aquela camisinha do Internacional, aí eles não engolem não. Houve falta ali, hein? Quita com o Mauro Galvão. Valeu. Luiz Fernando. Paulo Egídio. Ricardo Cruz abafa bem. Agora o Grêmio está se abrindo bastante, o que pode dar oportunidade ao Botafogo ganhar nesse contra-ataque. Se tiver velocidade, o Mazolinho, o Maurício, talvez até de chegar ao segundo gol. É quase um desespero, além da improvisação da zaga. Mazolinha. Rolou mal. Houve o corta-luz, ele marcou falta do Mazolinha, mas para mim não se ouve não, né? Este é o Alfinete. A Sérgio Araújo. Esquema agora do time do Grêmio bem aperto com o Sérgio Araújo. Valeu o lance. Cuca reclamou. Arnaldo não deu nada. E começa a chover aqui em Porto Alegre. É a tal da intermitente, vai e volta. Luiz Eduardo. Luiz Fernando. Bem, Vanderlei. Luiz Fernando. Lino. Parece Elcio. Olha aí, roubou bonito o Luizinho. Mas lançou mal. Calma, Luizinho. Ele mesmo se desespera do lançamento precipitado que ganha Jandir. A partida melhorou, né? Se não na técnica, pelo menos na emoção e no desespero. Como você falou, Edson, o Grêmio se manda todo. Tá nervoso, tá fazendo jogo de abafa e pode conseguir até alguma coisa nesse desespero. O Botafogo tem muita chance no contra-ataque, se não perder a cabeça, se jogar tranquilo. Vamos ver, né? O jogo tá bom. Paulo Egídio. Rolou bem. O Luizinho para o goleiro Ricardo Cruz. Segura. Acalma o time do Botafogo. O desespero é do Grêmio, visível dos jogadores. Realmente abalou a eliminação que não estava nos prognósticos do Grêmio contra o Boca Juniors. Na verdade, eles perderam na primeira partida aqui, o 0-0. Depois teriam que ganhar lá dentro, lá não é mole. Um alçapão, caldeirão do diabo, aquele lá, Bombonera.
Luiz Fernando. Sérgio. 3 na marcação, ele lança mal. E daqui a pouquinho, Assis, no time do Grêmio, camisa 14. Assis, que foi a grande revelação. Espera um instantinho. Chama. Atenção, nosso departamento de jornalismo tem agora uma entrevista com Fernando Collor de Mello. Vamos lá. Ok, amigos da Rede Manchete, voltamos aqui direto do Estádio Olímpico. Placar de 1-0 para a equipe do Botafogo em cima do Grêmio Porto Alegrense. Rede Manchete, a emoção na Copa. Ela e ele, amanhã, 7h30 da noite. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. 24 minutos 40 do segundo tempo. Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartos. 20 anos de Brasil. Ainda o goleiro Ricardo Cruz. O Botafogo prepara 2 jogadores, Donizete e Gustavo. Daqui a pouco o Márcio Guedes analisa a entrada de Donizete e Gustavo no time do Botafogo. Placar de 1 para o Botafogo, 0 para a equipe do Grêmio aqui em Porto Alegre. Quando o Náutico diminui. Gol do Náutico contra o Vasco da Gama aí no Rio de Janeiro. Placar de 3-1 para a equipe do Vasco da Gama. Márcio. Olha, eu acho que uma alteração aí cairia bem para dar até mais força ofensiva ao time, aproveitar um certo cansaço do Grêmio. Como nessa aí, Edson. Olha o Maurício. Não deu nada. Ficou. Agora, 2 de uma vez só, não sei não. Vamos ver as alterações que ele vai fazer. Acho que também é bom preservar um pouco um sistema defensivo que, de certa forma, vem dando certo e muito certo nesse jogo. É meio ousado o Edu, né, Márcio? Eu achei desnecessário você mexer ao mesmo tempo 2 jogadores. Não sei, não estou entendendo muito bem até agora. Em todo caso... Amarelou, Stockler. Amarelou para o Vanderlei. Olha o Fluminense marcando no Maracanã. Está saindo de gol nessa rodada. Gol do Vasco, gol do Náutico, gol do Fluminense. Vamos agora ao gol do Náutico em cima do Vasco da Gama. Placar de 3-1 para o Vasco da Gama em cima do Náutico. Vasco numa boa posição no grupo B. 16 vai para 10. Que arrepiada. Olha, sentiu, hein? Sentiu o jogador do Botafogo. E o cartão amarelo para o Cuca, hein? Nessa jogada. Pegou o Mauro Galvão. A confusão ali está formada. Pegou o Mauro Galvão e feio, hein? O Cuca pegou feio o Mauro Galvão, que sentiu. Rodopiou no ar, caiu o Mauro Galvão. Olha, aí o técnico Edu vai ter que pensar melhor para fazer a substituição. O Cuca ali provocando o Paulo Roberto. Realmente há um descontrole total na equipe do Grêmio. Stockler falou tudo, é isso mesmo. O Grêmio está nervoso, está batendo muito já há algum tempo. E essa daí eu vou te contar, hein? Ela foi traiçoeira, foi de má intenção no Mauro Galvão, hein? É desnecessária também. Podia ter tranquilamente um cartão vermelho aí. Felizmente o Mauro Galvão recuperou, mas realmente foi um lance que impressionou muito mal. Rede Manchete, a emoção na Copa. Conquistar mais está nos seus planos. Você pode. Você tem Bradesco. Quem tem Bradesco tem mais banco. Vai rapidamente Mazzaropi. Olha, no Rio de Janeiro saiu o gol do Fluminense, mas está dando a maior confusão. Aí enrolado o problema. Negócio no Rio de Janeiro com esse gol do Fluminense sobre o Corinthians. Paulo Roberto. Levou bem Paulo Roberto. Aí faltou um pouquinho mais de inteligência, ele ganhou. Não, ele deu escanteio. Se deu escanteio, foi bem Paulo Roberto. Rede Manchete, a emoção na Copa. Perdigão, a marca que confia no que faz.
Ele marcou falta sobre o Paulo Roberto. Autorizado o Paulo, bateu mal. Nem cruzou, nem chutou a gol, foi a linha de fundo. Donizete preparado para entrar no time do Botafogo. E quem sai é Mazolinha, camisa número 9. Confirmando, número 15, Donizete no lugar de Mazolinha. Aí Donizete entrando no lugar de Mazolinha. O Edson, a alteração é boa, viu? O Mazolinha já está meio cansado, não está aproveitando muito bem os espaços que tem. E o Donizete entra aí descansado, não acertou ainda no Botafogo nesse campeonato, mas de qualquer maneira é uma tentativa aí de fim de jogo. Quem sabe, né? E ele manda segurar um pouquinho o Gustavo, Márcio. Tá certo, tá Pensou certo. melhor. Lógico. O Grêmio totalmente desarvorado em campo. Sem esquema nenhum. Aí Paulo Roberto. Boa abertura do Sérgio. Olha o cruzamento de alfinete, ganha escanteio o time do Grêmio. Vamos então ao gol do Fluminense no Rio de Janeiro. Da Copa. Olha o Fluminense, gol! Aí o gol do Fluminense, portanto, no Maracanã. E atenção, daqui a pouco a renda aqui no Olímpico, quando sai o goleiro bem. Ricardo Cruz e pega. Renda no Olímpico. 62.240 cruzados para um público pagante de 5.182 pessoas. Renda fraca no Olímpico. Apenas 5.182 pagantes para 62.240 cruzados. Agora, com os resultados do grupo, hein, o Edson? A queda do Atlético ontem, se continuar a queda do Corinthians hoje, foi muito bom aí pro São Paulo, pro Flamengo e pro próprio Botafogo se conseguir segurar essa vitória, hein? É verdade. Encostou o Botafogo ali com os seus 15 pontos. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo em Porto Alegre. 31, etapa complementar. Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartzo. 20 anos de Brasil. Olha o Botafogo. Ousado. 1-0, vencendo. Luizinho. Botafogo deita e rola. Agora está à vontade em campo, aproveitando a intranquilidade do Grêmio. Maurício, autor do gol. Gonçalves. Atropelado por trás. Valeu o lance. Segundo Arnaldo César Coelho, apenas tiro de gol para o Grêmio. Placar de 1 para o Botafogo, 0 para o Grêmio. Lateral para Vanderlei. Dando conta do recado, não, Márcio? Vanderlei é fora de posição. O Vanderlei, que sempre teve momentos negativos no Botafogo, hoje se firmou, o esquema facilitou muito e ele joga tranquilamente. Agora o time do Grêmio a gente tem que relevar um pouquinho, né? Tentou fazer o impossível, né? Participar de duas competições dificílimas ao mesmo tempo, né? Aí realmente acabou saindo do páreo na Supercopa, tá liquidado, e hoje, se continuar perdendo aí, pra mim é o fim do Grêmio no campeonato. Você não concorda não, Edson? Completamente. Tem a mínima chance, porque embora, você veja, ele tem o Internacional, depois ele tem uma sequência de jogos difíceis e termina, inclusive, com um jogo fora de casa com o Flamengo no Rio de Janeiro. Eu acho muito difícil, delicada, principalmente no aspecto moral, perdendo aqui em casa para o Botafogo como está. Placar parcial, vai embora. Olha o escanteio, ganhando bem a zaga com o Luizinho. Maurício. Pensa a proteção de Maurício. Olha o contra-ataque que pode ser bem do time do Botafogo, com o Valdeir caindo pela direita. 4 contra 2. Abriu bem para Maurício, saiu de trás, o bandeirinha disse que não. E dá impedimento de Maurício. Rede Manchete, a emoção na Copa. Caderneta de poupança, esta é a primeira conquista da nossa vida. E o Botafogo tem o Vasco da Gama na quarta-feira. Depois tem a Portuguesa e o Palmeiras, ainda no Rio de Janeiro, para sair apenas contra o Santos na última partida.
Pode chegar no máximo a 23 pontos. Valdeir tentou levar, recebeu falta. Ação de Jandir. E aí vai ganhando tempo, faltando apenas 13 minutos para terminar a partida. E o Botafogo vai ganhando um grande resultado aqui em Porto Alegre. Além de tudo, Edson, resultado muito justo, hein? Pelo segundo tempo, principalmente. Primeiro não. Segundo, o Botafogo melhorou, o Grêmio caiu tremendamente, passou a apelar. Se o Botafogo tivesse um ataque um pouquinho mais rápido, aproveitando melhor os lançamentos, já teria liquidado esse jogo tranquilamente, né? Botafogo até aqui merece inteiramente esse marcador de 1-0. Paulo Roberto, a falta é excelente para bater de pé direito ali. Tocou na barreira, ganha fácil o Grêmio. Placar de 1 para o Botafogo, 0 para o Grêmio. O alfinete entrou duro, mas ganhou apenas lateral o time do Botafogo. Primeira interferência ali, a primeira intervenção do jogador Donizete, número 15 do Botafogo. Aí Vanderlei sem pressa nenhuma. Cuca. Abrindo a Elcio. A gente sente que o Grêmio não tem força mais, ele tenta mais, com muita dificuldade. Quita. Olha o contra-ataque. Luizinho. Maurício. Com inteligência ele esperou. Maurício em posição regular. Bem, Maurício. Demorou para virar. Donizete. Bateu Luiz Fernando. A jogada com o Maurício poderia ser melhor se ele toca para o Valdeir, que vinha sozinho. Bem, Edson, o número 14, Assis, já está no time do Grêmio no lugar do Paulo Egídio, ok? Exato, o Assis. Na saída de Paulo Egídio. Rede Manchete. A emoção na Copa. Documento especial, nesta quarta, 11h30 da noite. Luizinho. É ele, Assis. Lino. Garoto para entrar como salvador da pátria também não. Ele foi bem lapidado, mas mal usado pelo Grêmio, talvez fora de hora. Ficou na reserva e entra durante a partida. Era a grande esperança do Grêmio. Tudo indica, né, o Edson? Só com muita chance, muita sorte mesmo, o Grêmio vai empatar esse jogo. Porque não está fazendo por onde, sem inspiração no ataque. Você vê que o Ricardo Cruz não teve praticamente trabalho nenhum no jogo inteiro. O Grêmio ataca, mas quando chega na área, são passes errados, etc. Quer dizer, o time fisicamente sente a dupla competição. Agora, eu destaco no Botafogo o Mauro Galvão, principalmente pela segurança que deu a defesa, e o Maurício, que apesar de altos e baixos, é sempre um jogador decisivo, né? Por coincidência, os dois que não atuaram contra o Fluminense, quando o Botafogo foi um desastre total. Consertar a casa, né, Márcio? Um segura, né, na defesa e o outro decide, né? Olha o Donizete. Vanderlei. Vai experimentar, tocou, olha aí, passa perto do gol do Mazzaropi, assustando o goleirão do Grêmio. Não deixa nem pro Gandula, vai atrás. Olha o replay, a tentativa do Vanderlei. Chute bonito, perigoso, pelo lado esquerdo do goleiro Mazzaropi. Relógios Kinsler informam o tempo de jogo. (38 minutos). Kinsler, qualidade em relógios de parede e despertadores a quartz. 20 anos de Brasil. Vanderlei. E o Gonçalves ficou caído, jogador do Botafogo. E vamos ver aí, parece que alguma contusão séria, porque ele não está se mexendo.
Ficou estático ali o Gonçalves. Veja aí. Realmente batendo, sentindo dores o jogador Gonçalves do Botafogo. Olha o Maurício. É ele e o Jandir. Se passar é uma boa. Agora já tem 3 a marcá-lo. Tocou mal pro Valdeir. Aí é que falta tranquilidade, inteligência pro jogador. Mas também um pouco de cansaço. A dar esse desconto pro Maurício, que foi o mais explorado. O jogador que mais correu desse segundo tempo. Maurício. E não dá para o jogador Gonçalves. Gustavo daqui a pouquinho no time do Botafogo, hein? Olha aí o Corinthians, mais um, hein? Neto, gol do Corinthians em cima do time do Fluminense. Não é um bom resultado para o Botafogo, não. O Corinthians está com 16 e o Neto marcando esse gol. Se o Corinthians ganhar, vai para 18. Esse é Vanderlei. Botafogo com 10 jogadores em campo. Alfinete. Mauro Galvão. Que categoria, que inteligência. Que facilidade, mas ele acabou marcando infração em favor do time do Grêmio. Aí vai Gustavo no time do Botafogo. Placar de 1-0 para o Botafogo. Aqui no Olímpico. O gol do Corinthians foi marcado por Barbieri. O Grêmio no desespero agora. Sérgio Araújo. Olha a tentativa do Grêmio. É a defesa do Botafogo. Luizinho. Valdeir. Pode ser um bom ataque se o Donizete pegar essa. Maurício está caminhando pelo outro lado com dificuldade. Donizete encara, vai na individual, ainda ele. Olha aí, Luizinho. Tocou, Maurício. O lance é bom. Ameaçou de esquerda, tocou por cima. Pela baliza. Bom momento do Botafogo, Márcio Guedes. Sem dúvida alguma, um ataque muito bom. Todo mundo fez tudo certo. Até a conclusão do Maurício foi interessante. Tentou um lance de cobertura. Quase que o Botafogo pega mais uma vez aí o Grêmio, né? A descoberta em sua defesa. O segundo tempo, o Botafogo, sem dúvida, é mais time. Olha o recuo de bola para o Ricardo Cruz do Botafogo. Maurício, jogador que mais tocou na bola indiscutivelmente durante o jogo todo. Botafogo cozinha, segura. Ganhando de 1-0, faltando poucos minutos para terminar a partida. Rede Manchete, a emoção na Copa. Logo mais, 10h30 da noite, tênis internacional, Virginia Slims. Vamos então ao gol do Corinthians contra o Fluminense. O Mauro cruzou para trás, está chegando o Barbieri. Gol! Barbieri, portanto, gol do Corinthians no Maracanã. Olha o Botafogo, Valdeir. Ainda Valdeir, trabalhando com Vanderlei. Luizinho, ganha a zaga do Grêmio. O Grêmio tem 3 jogadores na frente, mas com muita dificuldade para sair. Marca bem o Botafogo. Boa roubada de Paulo Roberto. Luizinho, distribui, bonito Luizinho. Muita vontade o Luizinho no jogo. Maurício. Paulo Roberto. Ainda Maurício. Luizinho tentou, petequeou e bateu pela linha de fundo. Vamos saber aqui com o Dr. Jorge Rezende o que houve com o Gonçalves. O cansaço, né? Foi uma câimbrazinha, nada demais, nada nos preocupa. Ok. Márcio Guedes, como é que você analisa esse 1-0 parcial, mas praticamente definitivo para o Botafogo até aqui? Marcador de 1-0 é sempre perigoso, mas eu acho que se o Botafogo
der o azar de não ganhar esse jogo, seria uma grande injustiça. Eu acho até pouco para o Botafogo 1-0. Se a equipe tivesse mais objetividade agora nos últimos 15 minutos, o Grêmio está morto, está fácil para o Botafogo atacar. Basta mais velocidade, uma boa colocação. Está impedimento aí, não adianta nada. O Botafogo foi muito superior no segundo tempo. Com mais preparo físico, melhor colocação e com destaques individuais claros, como o Maurício, Luizinho subiu de produção também e o Mauro Galvão, craque do jogo. O Grêmio, uma lástima no segundo tempo, provando acima de tudo descontrole emocional, provocado em boa parte pela falta de pernas, pela desconcentração com essa história de jogar duas competições ao mesmo tempo. Um jogo que foi muito fraco na fase inicial, que melhorou no segundo tempo, com o Botafogo vencendo merecidamente por um marcador até pequeno. Ok, Márcio. Olha aí o Botafogo. Valdeir. Ainda Valdeir. Olha aí, olha ali. Ele pediu pênalti, mas não foi não. Arnaldo dá escanteio em favor do Botafogo. Bom lance de Valdeir pela direita. Você vai ver no replay a entrada do Valdeir, a tentativa. O Botafogo ainda com chance de chegar ao gol. Trocando Paulo Roberto à linha de fundo. Estamos em cima da hora. Grande resultado do Botafogo. Ganhando em Porto Alegre de 13, vai para 15 pontos. Encosta nos líderes, embora o Corinthians esteja vencendo, e pule para 18. Mazzaropi e o Grêmio totalmente fora da disputa pelo Grupo B. O líder tem 18 pontos e ele está com 14 apenas. Final de partida aqui no Estádio Olímpico. 1 para o Botafogo, 0 para o Grêmio Porto Alegrense. Antônio Stockler. Conversar aqui com o técnico Edu, né? Agora contra o Vasco é pra frente também o Botafogo, tentando se manter aí na luta pela conquista do título. O time jogou muito firme, muito coeso, com boa disposição tática e fez por merecer a vitória. Poderia ter sido até demais. Contra o Vasco, mesmo esquema, Edu, já que o Vasco é uma equipe até melhor que o Grêmio, inclusive joga mais no ataque. Não há como mudar, porque o time marcou bem e atacou bem. Ok, Stockler. Aí o técnico Edu, do time do Botafogo, que venceu ao Grêmio Porto Alegrense em pleno Estádio Olímpico, aqui em Porto Alegre. Rede Manchete, a emoção na Copa.